Segundo Samuel, capítulo 6. É um texto conhecido, mas o Senhor sempre fala conosco, né? É uma fonte inesgotável. A palavra do Senhor. Segundo Samuel, capítulo 6. Tá? Achando já marcadinho aí que a gente vai falar um pouquinho desse texto, onde falou meu coração no dia de hoje. Algumas coisas aconteceram nesse episódio e a gente consegue entender que nada é por acaso, tudo é consequência, tudo é resultado. Tudo que você e eu fazemos vai gerar um resultado, né? Toda ação, ela provoca uma reação. E tudo aquilo que você e eu fazemos terá resultado positivo ou negativo, dependendo do que você fizer, do que nós fizermos. E muitas das vezes, quando acontece algo na nossa vida, algumas pessoas querem procurar culpados. Por que aquilo aconteceu? Depois faz uma verificação, onde que eu errei para isso acontecer? Só que nem todo resultado ruim aos nossos olhos é algo que Deus, que é consequência do que você ou eu fizemos. Muitas vezes são coisas que Deus permite acontecer para que Ele faça algo ser concluído na nossa vida em particular. Outras, simplesmente é um fato, simplesmente é o resultado do que nós começamos, iniciamos. É resultado de um plantio, né, de uma semeadura. Eu costumo dizer que nem Deus, Ele se intromete na semeadura. Aquilo que você e eu plantamos, colheremos. E aquilo que nós não plantarmos, não colheremos. Isso é fato. Então aqui o episódio que fala, é aquele episódio que você conhece, quando a arca do Senhor está voltando para Jerusalém, e aí aqueles homens tentam impedir a arca de cair, e eles são mortos. Mas antes disso acontecer, eu aprendi algo muito interessante. Mas vamos lá, capítulo 6 de 2 Samuel. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispõe-se e com todo o povo que tinha consigo partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, qual é esse nome aí? Que estava no outeiro. E Uzá e Aiô, filho de Abinadab, guiavam o carro novo, ou seja, uma carroça. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegrava-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos, de pau e de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por ali, esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. 9. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou em toda a sua casa. Segura aí. Esse episódio, ele começa de uma forma muito interessante, porque na verdade, eu estava até fazendo uma pesquisa e eu acho que eu vou conseguir passar para os irmãos uma ideia do que pode ter causado essa situação. Primeiro que a arca naquela época era um caixote de madeira, que depois ele foi
ganhava ouro, e 2 metros e pouco por um, se eu não me engano, sendo que ela tinha um formato peculiar e ela representava a presença de Deus. Você já deve ter estudado isso na escola americana. Sendo que ela tinha um formato peculiar, nas 4 pontas dela tinha argolas. Então se enfiava 2 varas nessas argolas para ela ser carregada no ombro. A arca do Senhor só poderia ser transportada de lugar para o outro no ombro dos levitas. Nenhuma outra tribo podia carregar a arca a não ser a tribo de Levi. Então essa era a forma. Fosse 2 quilômetros, 30 centímetros ou 10 dias de viagem, ela tinha que ser transportada assim. Mas por que aconteceu esse episódio? Houve uma guerra entre filisteus e Israel, e algumas nações já respeitavam Israel por causa da arca, porque a arca era como se fosse um amuleto da sorte de Israel. E toda vez que o povo via a arca, eles lembravam do povo que foi liberto do Egito, como Deus fez com Israel. Então, só em saber do histórico de como Deus livrou Israel do Egito, as nações já tinham um pé atrás. Porém, qual era a vantagem que os filisteus tiveram naquela época? O povo não estava seguindo a Deus, insistia em adorar outros deuses. Então a arca que representava a presença de Deus estava ali, mas o Deus que ela representava não estava no coração do povo. Houve uma guerra, eles perderam, Israel perdeu, e aí os filisteus levam a arca para a sua terra. Então foi um troféu naquele momento. E aí o que a gente faz agora com o Deus dos israelitas? Pensa daqui, pensa de lá, aí eles tinham um templo de um Deus chamado Dagon, e aí colocaram a arca da aliança nos pés de Dagon, tipo assim, vamos colocar uma forma simbólica de que o Deus de Israel, que era tão invencível, hoje está aos pés do nosso Deus. E aquela ali foi uma forma simbólica para eles poderem comemorar a vitória. Então colocaram a arca nos pés de Dagon é uma estátua, metade de homem e metade de peixe, e ali estava, até que teve um dia que eles escutaram um barulho terrível, que barulho de terremoto, quando foram ver, Dagon se dobrou diante da arca da aliança, caiu. Tamanho era o poder de Deus representado naquele instrumento, naquele símbolo que era a arca. Então o que acontece? Eles ficaram tudo doidos. E agora, o que a gente vai fazer? E aí começou a acontecer uma opção de coisa. Começou a vir tumor sobre as pessoas, ratos invadindo as casas. Então eles começaram a perceber que a presença da arca da aliança ali estava trazendo um transtorno. Então começaram a transportar ela para outro lugar, leva para a cidade tal, leva para outro rei dos filisteus, e para onde a arca ia, desastre ia junto com ela. Porque mesmo Israel não entendendo o poder de Deus que eles serviam, a convicção de que todos os povos precisavam ter é de que a arca representava Deus e sempre representaria Ele. E aonde a arca estivesse, os povos tinham que entender que Deus estava ali. O povo poderia ser fraco, mas o que representava Deus nunca ia perder o seu valor. Mantenha-se forte todos os dias. Muitas coisas representam Deus na nossa vida. E Deus ele não vai ser desvalorizado porque você está fraco, porque eu estou fraco, porque estamos em pecado. Independente do estado que nós estamos, Deus é Deus. Quando eu procuro estar correto, quando eu procuro não adorar outros deuses, quando eu procuro ser fiel a Deus, a arca que hoje não existe mais, mas é a presença dele, estará sempre em minha vida, e aonde eu for, as pessoas saberão que Deus está comigo. Se eu estou em pecado, se eu adoro outros deuses, se eu sou idólatra camuflado, eu posso levantar a mão, eu posso dar glória a Deus, eu posso falar no nome de Jesus, nada acontecerá, porque as pessoas veem o externo, Deus conhece o coração do homem. Então é importante nosso coração estar diante de Deus sempre. Então começaram a enviar arca para tudo quanto é lugar, para ver se aquela arca indo para outro lugar melhorava a situação, e para onde a arca ia, tumores iam acontecer com as pessoas, ratos invadiam as casas, uma coisa assim terrível. Até que chega uma hora em que eles estão numa decisão. Eu quero dividir com vocês, porque Deus colocou algo no meu coração. Eu não vou dizer para os irmãos que é isto, mas falou muito no meu coração. E se tiver confirmação no teu coração também, que possa ser bênção no nome de Jesus. Vamos voltar um pouquinho. Primeiro livro do 1 Samuel, no capítulo 6, versículo 10. A gente viu o 2 Samuel 6, foi?
A gente volta para 1 Samuel 6. Depois nós vamos ler o versículo 1 no 7, tá bom? Vai voltar no livrozinho do 2 Samuel 6, nós vamos voltar para 1 Samuel 6. Olha que interessante. O título do capítulo 6 é assim: os filisteus enviam a arca para fora da sua terra. Então se livrar do problema. Quando chegam 10, olha só que interessante. Assim fizeram aqueles homens e tomaram 2 vacas com crias e as atacaram ao carro, e os seus bezerros encerraram em casa. Puseram a arca do Senhor sobre um carro, como também o cofre com os ratos de ouro e com as imitações de tumores. As vacas se encaminharam diretamente para Bet-Semes e, andando e berrando, seguiam sempre por esse mesmo caminho, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. Os príncipes dos filisteus foram atrás delas até aos territórios de Bet-Semes. Segura aí. Você já consegue captar? Quem conseguiu captar na mensagem? O que eu falei? A forma da arca ser carregada era como? No ombro dos levitas, também. Então eles improvisam uma carroça, colocam a coxa para puxar essa carroça, e o povo se alegra. Lembra que nós lemos? Davi foi se alegrando, 30.000 soldados que ele disponibilizou para pegar a arca de volta. Então era uma festa naquela volta da arca, como a gente viu que a narrativa do capítulo 6 do 2 Samuel. Porém, o que nós percebemos aqui? Que a arca estava sendo transportada da forma errada. E não só a forma errada, mas de uma forma que nos fez. O que me fez lembrar? Deus que se manifestava também pela arca, pela visita da arca, ele deve ter olhado assim, ó. Eles estão fazendo com a minha presença da mesma forma que os filisteus fizeram quando me tiraram de lá. Deu para entender? Qual foi a forma que Israel deu a arca? Em uma carroça puxada por bois, certo? Mas quando a gente volta na essência, lá onde foi o acontecido, a gente vê o quê? Que da mesma forma que Israel estava fazendo com a arca, foi a forma que a arca, que a presença de Deus foi arrancada do povo idólatra. O que eu peguei nisso aqui? A nossa adoração nunca pode ser igual ao que nós fazemos no mundo. Deus tem a sua forma de ser adorado, e é essa forma que tem que ser feita. Às vezes nós estamos achando que estamos adorando a Deus com o nosso melhor, mas ainda repetimos coisas do passado. Nós cantamos louvores, o adoramos, nos esforçamos para estar aqui, mas quando nós saímos daqui, a gente ainda transportamos coisas na carroça dos bois quando nós éramos do mundo. Então eu imagino Deus, eles além de estarem transportando da forma errada, eles ainda estão fazendo igual os outros fizeram para se livrar de mim, me carregando numa carroça puxada por boi. Sabe, eu imagino a tristeza do coração de Deus. Isso que a gente voltou no acontecido. Versículo, avançando um capítulo, capítulo 7 do 1 Samuel ainda. Versículo 1. Então vieram os homens de Kiriat-Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que o guardasse a arca do Senhor. Então aqui, a arca foi recuperada e colocada na casa de um homem, Abinadab. A palavra fala que durante 20 anos a arca ficou na casa de Abinadab. 20 anos. Cuidada por seus filhos. 20 anos. Nenhum relato da palavra mostra sobre o que tem acontecido naquela época lá, durante esses 20 anos. 20 anos. E aí quando Davi assume, porque Saul não se preocupou em resgatar a arca, tanto faz, mas quando Davi assume de verdade o reino, o trono, a primeira coisa que ele pensou, uma das primeiras coisas que ele pensou, precisamos trazer a arca de volta. A arca nos representa. A arca é a nossa vida, é a nossa identidade como povo.
E aí Davi faz com que essa arca retorne, e já não precisou mais brigar por ela, porque os filisteus se livraram dela, do medo da retaliação, do que estava acontecendo. Então já não precisou mais lutar por ela, porque ela foi entregue. E aí ele vai até a casa de Abinadab, após 20 anos da arca lá, e vem para o acontecido que nós lemos no capítulo 6 do 2 Samuel. Então houve aquela festa, vamos recuperar a arca, trazê-la de volta, e todos sabiam exatamente como funcionava essa forma de conduzir a arca. A empolgação de Davi foi tanta que ele foi mesmo de improviso. Mas eu não quero falar de Davi, eu só narrei um pouquinho da história para a gente poder ter uma ideia. Último versículo 11 do capítulo 6 de 2 Samuel, que foi o texto básico que nós lemos. Olha o versículo 11. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, Geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Em poucos versículos, a palavra fala que em 3 meses que a arca ficou na casa de Obed-edom, ele foi próspero e sua família também. 20 anos a arca ficou na casa de Abinadab. Nada foi relatado, nada aconteceu. Talvez ninguém morreu, conseguiram guardar, porque em um texto anterior fala que quando ela foi resgatada por algumas pessoas de Israel, que foram olhar a arca, foi todo mundo fulminado. Morreu um monte de gente, só em olhar ela. Mas a arca ficou na casa de Abinadab 20 anos e nada aconteceu de ruim, mas também nada aconteceu de bom. 3 meses que ela fica na casa de Obed-edom e a história daquele homem é transformada. Ele prospera, seus filhos, a sua casa se torna abençoada com a presença do Senhor. Sabe, a gente consegue identificar algo muito importante aqui. A presença do Senhor ela é muito importante para nós acharmos que ela só está aqui quando a gente vem no culto. Você imagina se a presença do Senhor estivesse dentro da igreja? Como está esse povo todo aí que nunca mais apareceu na igreja? Qual seria o estado dessas pessoas que nunca mais conseguiram colocar os pés na igreja? Religiosamente, a gente sai de casa, e em casa faz de tudo, e na rua faz de tudo, mas quando a gente passa por aquele portão, e aqui dentro a gente é tudo. A presença do Senhor está em todos os lugares. A presença do Senhor te vê e me vê em todos os lugares. A presença do Senhor te escuta e me escuta em todos os lugares. Engana-se quem pensa que Deus está aqui e que lá fora não. Ele é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Todos. Hoje não tem arca da aliança. Hoje tem você e tem eu. Tabernáculos ambulantes. Você já ouviu falar que a igreja de verdade é você? A igreja sou eu. Tabernáculo naquela época era uma igreja ambulante. Montava-se uma tenda, colocava-se estaca e ali o povo ficava. Deus falava, agora anda, Moisés. Desmontava tudo e ia para Moisés. Anda de novo, Moisés. Tabernáculo era uma igreja ambulante, como você e eu. Porque nós ficamos presos em um local, em um endereço, mas para onde você e eu fomos, ali deve ser uma igreja. Aonde você e eu estivermos, ali deve ser um lugar de adoração. Então eu consigo aprender muito. Por que não fez nada de diferente a Abinadab com seus filhos? E 3 meses na casa de Obed-edom, todo mundo na vida dele. Ele era porteiro. Um simples porteiro, ficava na porta do templo, trabalhando, recebendo as pessoas, fazendo o que era preciso. E os filhos de Abinadab, que cuidaram tanto daquela arca durante 20 anos, quando eles tentam protegê-la mais uma vez,
Mas aí o que acontece? Eles são o resultado da atitude impensável de alguém. Porque Davi mandou trazer a arca, improvisaram a carroça, ele viu tudo sendo feito e mesmo assim deixou a arca ser transportada por bois. E o Senhor na dele, o transporte acontecendo, idêntico como os filisteus fizeram, transportando a arca numa carroça de bois. E chegou uma hora que a carroça tropeçou numa pedra, a arca escorregando, e cuidadosamente o jovem foi segurar ela para ela não cair, porque talvez ficou esse tempo todo cuidando dela, não encostando, não olhando, mas sabendo como fazer. Fala a verdade, se a arca ficou 20 anos na casa de Abinadab e não teve consequência de morte de ninguém, é porque ele sabia exatamente como estava fazendo. Sim ou não? Porque se eles fossem algum irresponsável, se eles não soubessem as leis, eles poderiam conseguir a qualquer momento dar um vacilo e morrer, cuidando erroneamente da presença do Senhor. Se ela fica 20 anos, por 20 anos naquela casa e ninguém morreu, é porque eles sabiam como fazer e fizeram direito. Até que chegou a hora que Davi resolveu trazê-la de volta. E aconteceu o que você já sabe. Quando ele vai segurar ela, a palavra fala que o Senhor partiu no meio. Partiu no meio. Não teve misericórdia. Porque ele pediu. Sabe o que eu aprendo? A adoração a Deus, reverência a Deus, não é como você e eu queremos, é como Ele quer. Você já parou para perguntar, Senhor, como que está sendo a minha adoração a Ti? Como está sendo a minha vida de cristão? O Senhor tem se agradado de mim como cristão? Senhor, como que o Senhor me vê na minha casa? Senhor, como que o Senhor me vê na rua? Como que o Senhor me vê referente à sua obra? Porque se as coisas fossem acontecer como o homem queria, aquela arca seria conduzida como foi numa carroça, a carroça ia tropeçar, eles iam puxar ela de novo e seguir viagem, e todo mundo ia ficar cantando louvores, celebrando do jeito que eles queriam. Só que não é como eles querem, não é como você e eu queremos, é como Ele quer ser adorado. Quando Jesus começa com a mulher samaritana, ele fala: chegará o dia que ele vai ver, escolher os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, se tem os que adoram em verdade, é porque também tem os que adoram em mentira. Servir a Deus não é uma religiosidade. Servir a Deus não é somente um trâmite de culto. Saúde a igreja com a paz do Senhor, a vitória é nossa, vamos para casa. Isso aqui é só o resultado de quem eu sou todos os dias. E quando eu vejo que isso aqui é o resultado de quem eu sou todos os dias, eu consigo entender por que tem muita gente que era para estar aqui e não está há muito tempo. Porque acham que são, mas não são. Acham que estão perto, mas estão muito longe. Porque comunhão é o resultado de um relacionamento saudável com Deus. Eu vou para a igreja, me uno aos meus irmãos para juntos adorar o meu Senhor. Lembra Davi? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Estar na igreja é uma gotinha de um oceano de vida no altar. E prazer na presença do Senhor. Então, quando eu olho isso, eu vejo que muitos não vêm mais, muitos não conseguem vir, muitos conseguem agora estar em outros lugares, uns domingo à noite, talvez estar em outros lugares, mas não está aqui. Por quê? Porque eles acham que servem, porque eles acham que estão perto, mas estão longe. Porque o meu relacionamento saudável com Deus, ele resulta em eu estar em sua casa com prazer e com alegria. E mesmo quando me falta o prazer e a alegria, eu estarei com comprometimento. Então, é uma história que nos leva a aprender muitas coisas. Deixa eu vigiar uma coisa. Nos leva a aprender muito.
impacto da mesma arca numa família e na outra. A adoração que eles quiseram apresentar, a condução da presença igual a de outros deuses. E assim vamos nos enganando, porque queremos fazer como os outros fazem, queremos ser como os outros são. Não, você e eu somos pessoas únicas e temos que apresentar uma única adoração a Ele, que é a nossa. Você não tem que gritar num período de louvor para as pessoas acharem que você está sentindo a presença. Existem pessoas que vibram, existem pessoas que ficam contritas, mas ambas estão sentindo a mesma presença. Nunca julga alguém que está no cantinho, que não dá um glória a Deus alto, que nunca fala em línguas. Cada um tem a sua adoração, a sua forma de proceder diante do Senhor. Ninguém é igual a ninguém. Quando eu tento ser igual a alguém, quando eu tento adorar igual a alguém, quando eu tento fazer igual alguém faz, aí eu consigo entender o que é uma adoração verdadeira e é uma adoração, e a diferença de uma adoração falsa. Quando se falar de Deus também, seja você, seja verdadeiro. Não tente apresentar para Deus ou para os outros algo que não é teu, que não vem de você. Então, quando eu li essa parte da forma que a arca foi conduzida pelas carroças dos filisteus, expulsando a arca dali, eu falei, como que isso falou no meu coração? A condução da presença era a mesma, só que quem conduzia, a diferença estava em quem conduzia. E aí tem uma segunda diferença, como ela foi conduzida. O que eu tenho feito com a presença de Deus na minha vida? Ela tem transbordado ou não? A presença de Deus tem sido externada como na tua vida? Quando você abre a sua boca, como que a presença de Deus sai? Adoração, otimismo ou reclamação, perseguição, pessimismo? Sabe, a presença de Deus não está só aqui. O meu culto racional, como dizem Romanos, é o culto com entendimento. Culto é um culto real. É o culto que Jesus trouxe de verdade. O culto antes de Jesus morrer era aquelas ofertas lá que levavam os sacerdotes, os animais. Quando Jesus morre e ressuscita, ele mostra para a gente que acabou esse negócio de sacrifício, de pagar para adorar. Por isso que Paulo fala aos Romanos: renovação da vossa mente, para que possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse é o vosso culto racional. Não é um culto pago, não é um culto oferecido, não é um culto que as pessoas dizem que foi bom ou não. Quando as pessoas iam até os sacerdotes levar uma oferta, eles olhavam assim: esse aqui não presta, esse aqui presta. Ou seja, ele falava assim: o seu culto foi bom, o seu culto foi ruim. Deus recebeu o seu culto, Deus não recebeu o seu culto. Amém? Está dando para compreender? É assim, quando Jesus morre e ele se faz a oferta, ele fala: culto, é você que dá particular, você. O seu culto nunca pode ser avaliado por homens. O seu culto, o meu culto tem que ser avaliado por nós mesmos. O que eu tenho feito com a presença? Como que eu tenho cuidado dela? Então, esse texto ensina muito a gente. Não basta dizer que somos crentes. O quanto ser crente tem sido satisfatório para você? O quanto ser cristão tem sido diferencial? O quanto tem transbordado a presença do Senhor? Como estamos conduzindo essa arca que somos nós? Porque a presença do Senhor precisa estar em nós como ela estava na arca. Isso abre a minha mente para entender o que é culto, o que é relacionamento, o que é Deus, como é esse Deus que eu sirvo, a importância dele estar aqui, de que ele realmente está aqui. Amém, Deus? Receba essa palavra no nome de Jesus. Guarde ela um espaço muito importante no meu coração. Porque da mesma forma que eu refleti, eu espero que você reflita também.
aprende muito com isso. Que cada detalhe que a gente apresentou aqui possa fazer diferença na tua vida, como eu quero que faça na minha vida também. Que ser cristão seja algo muito mais profundo para você e para mim do que estar dentro de quatro paredes, do que estar aqui somente. O culto acaba. O culto acaba, o portão fecha, e aí, quando nós vamos embora, o culto acabou? Não, o culto não pode acabar quando o portão fecha. Quando eu entendo que o culto acabou, uma vitória nossa, é porque eu não sei nada ainda do que é ter um relacionamento contínuo com Deus. A comunhão, ela precisa parar, temos relógio. Mas a presença do Senhor, ela tem que ser contínua na tua vida e na minha vida. Seja qual for o lugar. Então, com esse entendimento, a gente consegue ter uma visão ampla do que é ser um cristão e de como ter um relacionamento com Deus. Às vezes você me fala aqui que Deus fala comigo na pia, a pastora também fala que Deus fala para ela na pia, outras pessoas têm um outro lugar assim peculiar. Isso quer dizer o quê? Que nós somos melhores? Não. É porque quando você e eu entendemos que o culto é além do que uma reunião de 1 a 2 horas, o Senhor vai achar lugar para se relacionar com você, principalmente na tua casa. E pastor, eu não achei esse lugar ainda, mas você pode ter certeza que você vai achar. Principalmente depois de hoje, que estamos entendendo junto que o culto, que a presença do Senhor vai além das quatro paredes, e que o culto é 24 horas, aonde quer que estejamos. Isso muda a nossa imagem, a nossa visão quanto ao nosso relacionamento com o Senhor. Amém? Receba essa palavra no nome de Jesus. Ela vem gerar frutos poderosos no nosso coração. Amém?